Há uma mercadoria invisível que, ao longo de toda a história humana, gerou mais riqueza, causou mais revoluções e mudou mais leis do que o ouro, o petróleo ou a tecnologia. Esta mercadoria é a dívida. Pense no ativo mais poderoso que existe hoje. Não é o seu salário, nem a sua casa. É a capacidade de gerar um passivo para outra pessoa. É a promessa de pagar amanhã por algo que você consome hoje. Mas a dívida, tal como a conhecemos hoje, um produto financeiro lucrativo, padronizado e protegido pela lei do Estado, não nasceu em Wall Street, nem na City de Londres. Ela foi aperfeiçoada numa república que a princípio a temia, e num império que a elevou ao status de arte. Estamos a falar de Roma antiga. A grande mentira que nos contaram é que a dívida é uma ferramenta de desenvolvimento. A verdade é que, para a elite romana, a dívida era a arma suprema para a aquisição de poder, terras e, crucialmente, pessoas. E o sistema de escravidão por dívida, abolido em Roma 2000 anos atrás, deixou uma semente que ainda floresce nas estruturas financeiras modernas, onde o débito ainda pode, de forma silenciosa e legal, roubar o seu futuro. Fique até o fim. Você descobrirá a lei romana que, ao ser abolida, criou ironicamente o sistema de endividamento que conhecemos hoje, e verá os 3 paralelos chocantes entre o faenerator romano, o agiota e o sistema de crédito global. No início da República Romana, a sociedade era rigidamente dividida entre os patrícios, a elite proprietária de terras, e os plebeus, o cidadão comum, geralmente camponês ou artesão. Quando um plebeu precisava de dinheiro, seja para comprar sementes após uma colheita ruim, seja para pagar um imposto ou resgatar um familiar, ele recorria ao patrício. E a dívida não era apenas um contrato financeiro. Era um vínculo de poder, um dos pilares do clientelismo. O sistema financeiro original de Roma era brutal e literal. Ele se chamava nexum. O nexum era uma forma de escravidão por dívida. Se um plebeu não pudesse pagar o principal e os juros do seu empréstimo, o credor, o patrício, tinha o direito legal de acorrentar o devedor e torná-lo um escravo, ou nexus. O nexum transformava a dívida num produto de risco zero para o credor. Em vez de perder o seu capital, o credor ganhava uma mercadoria valiosa e negociável, um trabalhador escravo. A dívida era, literalmente, uma forma de aquisição de propriedade. Mas o nexum e as altas taxas de juro levaram ao endividamento generalizado e à escravização de cidadãos romanos, enfraquecendo o Estado, pois a classe de pequenos proprietários de terras, que formavam a espinha dorsal do exército romano, estava a ser dizimada pela dívida. Isso gerou as chamadas secessões da plebe, nos séculos 5 e 4 a.C., onde a plebe, ciente do seu poder militar, paralisou a cidade até que a principal exigência fosse atendida: a abolição da escravidão por dívida. Em 326 a.C., o Senado romano aprovou a Lei Poetelia Papiria. Esta lei é o ponto de viragem, pois ela aboliu a escravidão por dívida, nexum, para os cidadãos romanos. O devedor só poderia ser responsabilizado com os seus bens, e não com o seu corpo. Esta foi uma revolução silenciosa. A dívida deixou de ser uma sentença de morte física e passou a ser um contrato puramente financeiro. A partir desse momento, a dívida precisava de se tornar um produto melhor para o credor. Se o credor não podia mais ganhar um escravo, ele precisava ganhar mais dinheiro. O foco mudou do corpo do devedor para o capital do credor. Com a abolição do nexum, nasceu o mercado de dívida lucrativo e sofisticado, e a figura do faenerator, o agiota profissional, floresceu. O faenerator não queria mais a terra ou o corpo. Ele queria juros compostos. A lei romana tentou, a princípio, limitar as taxas de juro, chegando a proibir totalmente a cobrança de juros em 342 a.C., mas a elite, que precisava do crédito para financiar as suas próprias ambições políticas e militares, encontrou formas legais de contornar a lei, impondo multas por atraso ou usando intermediários para camuflar a usura.
A dívida tornou-se a ferramenta preferida para a elite transferir riqueza dos produtores para os credores. A dívida não era apenas um problema para os pobres. No Império, ela se tornou o jogo da própria elite. Em 33 d.C., sob o imperador Tibério, Roma enfrentou uma maciça crise de liquidez que atingiu o próprio Senado. Uma decisão forçou os credores a investirem uma parte do seu dinheiro em terras. Os faeneratores, para cumprir essa lei ou para aproveitar a oportunidade, exigiram que os seus próprios devedores, membros da elite, pagassem as suas dívidas imediatamente. A crise de crédito atingiu o Senado, forçando Tibério a intervir, injetando uma enorme soma de dinheiro do tesouro para fornecer empréstimos sem juros. A lição era clara. O sistema romano de crédito era tão interligado que o problema de um credor se tornava rapidamente o problema de todos. O princípio do Nexum foi abolido, mas o princípio de que a dívida é o principal motor de transferência de riqueza permaneceu. O faenerator romano queria risco zero, e o produto de risco zero moderno é a dívida securitizada, onde o risco é transferido, mas a lucratividade é padronizada. O produto final não é uma pessoa, mas um fluxo de caixa perpétuo. Embora não haja escravidão por dívida legal, o endividamento moderno pode criar uma forma de servidão. A dívida estudantil, que é extremamente difícil de ser perdoada, prende a geração mais jovem a décadas de trabalho apenas para pagar juros e principal. A hipoteca força uma lealdade quase total ao trabalho e ao sistema por 30 anos ou mais. A terra era a garantia em Roma. Hoje, a sua casa e o seu futuro são a garantia. A dívida não é apenas um problema individual. Ela é uma ferramenta de poder, assim como foi para Júlio César. Quando um país em desenvolvimento se endivida, o devedor, organizações internacionais, os novos faeneratores globais, exigem o pagamento, impondo programas de austeridade e reformas estruturais, ganhando o controle sobre a política econômica de uma nação. A dívida, novamente, transforma-se em aquisição de poder sobre o outro. Roma nos ensina que a dívida nunca foi um mero produto financeiro. É uma tecnologia social e legal desenhada para transferir riqueza e consolidar poder. A abolição da escravidão corporal em 326 a.C. apenas forçou a dívida a evoluir. O faenerator percebeu que era mais lucrativo lucrar com os juros do que possuir o corpo. 3. Conclusões claras. O paradoxo da lei. A lei que aboliu a escravidão por dívida na Roma antiga, ao substituir o corpo pela propriedade como garantia, criou involuntariamente o incentivo para que a dívida se tornasse o produto financeiro mais lucrativo e explorador da história, focado na extração de juros perpétuos. O risco da desigualdade. A dívida é o principal motor de polarização da riqueza. Em Roma, ela concentrou a terra nas mãos dos patrícios, e hoje, ela concentra o capital nas mãos dos grandes credores e fundos de investimento, minando a estabilidade da classe média. O corpo contra o capital. A lição de Roma é que, quando um sistema de dívida atinge o seu limite, seja pelo Nexum ou pela hiperinflação, ele gera revolta social ou colapso sistêmico. O ajuste é inevitável quando a geração atual perde a esperança de pagar o que deve. O aviso e o pensamento aberto. Estamos a viver numa era de dívida sem precedentes, onde a regra do faenerator foi globalizada. A lei moderna protege o credor com mais fervor do que qualquer lei romana jamais fez. E quando o devedor não tem mais nada para dar, o que o credor exigirá a seguir? O chamado natural à ação. O conhecimento é a sua única defesa contra o faenerator moderno. Você precisa entender como a dívida funciona para não se tornar a mercadoria. Se você quer saber em detalhe a estrutura do seu próprio endividamento, como se livrar da mentalidade do devedor e as melhores estratégias de investimento para evitar que a inflação e os juros roubem o seu futuro, deixe um comentário com a palavra liberdade. Se este vídeo atingir 50.000 visualizações, faremos a parte 2,
focada em como você pode reverter o jogo do Faenerator na sua vida financeira. A dívida construiu Roma, e a dívida a destruiu. A sua história está a ser escrita agora.